Estamos de volta com a segunda palestra dessa tarde do nosso último dia do Congresso My Yield Home. Novamente agradecendo a todos os nossos patrocinadores que estão aqui em volta de mim, o IPF, a Company Events, todos que nos ajudaram nesse congresso e a todos os palestrantes que tiveram aí um tempinho para dedicar ao nosso congresso, todo mundo muito corrido, todo mundo trabalhando muito. Obrigado a todos os empresários, a todas as universidades, os professores, todo mundo que contribuiu para isso, e nós já estamos aqui no finalzinho, está fazendo o quê? Já pensando em 2022. Mas enquanto isso não acontece, eu vou chamar aqui meu próximo palestrante, Calil Neto, novamente. Boa tarde. Olá, Paulo, tudo bem? Como é que você está? Só pode dividir aí, tá aí, agora sim. Tudo bem, Calil? Tudo bem, e você, Paulo? Joia. A sua esposa não ligou ainda? Ainda não, ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Acho que vai dar tempo. Se eu falei lá no começo, se você perder, você olha que a tela fica preta, porque o Calil saiu correndo, porque a esposa dele o Luca tá para nascer. Então, Calil, para não perder mais tempo, para a gente ser o horário certinho, eu vou ler aqui o currículo, que também não é nada pequeno, igual da Kemi, do Calil, apresentar um pouco o Calil para vocês conhecerem quem é o Calil Neto. Vamos lá. Iniciou seus trabalhos com madeiras em 2004, quando começou a estudar engenharia industrial madeireira na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp de Itapeva. Formando-se em 2008 com especialização no processo de produção de madeira laminada colada, trabalhou em grandes indústrias como a Batistella, em Lages, Santa Catarina, e nos Estados Unidos, na Teco, em controle de qualidade de madeiras. Obteve o título de mestre em Ciências e Engenharia dos Materiais em 2011 pela Universidade de São Paulo, no estudo de madeira laminada colada, analisando a combinação madeira-adesivo, tratamento preservativo para emprego em cruzetas de madeira junto à ANEL, projeto de pesquisa e desenvolvimento. Possui uma patente titulada, olha que importante, de dispositivo classificador de madeira e método de classificação de madeira. Prestou consultoria técnica para o projeto e implantação da fábrica de madeira laminada colada Tecma, localizada em Rancharia, no interior do estado de São Paulo. Morou em Madison, Wisconsin, nos Estados Unidos, e em Milão, na Itália. Obteve o título de doutor em Engenharia Civil em 2014 pela Universidade de São Paulo, no estudo de ligações com parafusos auto-atarrachantes sem perfuração para uso em estruturas de madeira, com parceria da empresa italiana Rotoblas. E, para finalizar, em 2014, tornou-se sócio da empresa Riowood, localizada em Taboão da Serra, de onde ele está agora, onde teve a oportunidade de realizar vários trabalhos envolvendo projetos de fabricação e montagem de estruturas de madeira, utilizando produtos industrializados de madeira, e dentre eles o primeiro prédio de mass timber do Brasil, localizado em São Paulo. Resumindo, esse homem não é fraco, não. Com você, Calil Neto, o tempo é seu, a palestra é sua. Valeu, obrigado, Paulo. Queria agradecer aí pela introdução, até acho que é muita coisa, né? Podia até diminuir, mas acho que de forma geral a gente precisa começar pelo start da madeira e por que utilizar madeira, né? Hoje, 47% da emissão do CO2 vem da construção civil. E parar de construir casa, a gente, graças a Deus, não vai. E por isso que a gente aposta aí na construção civil. Hoje já existe um déficit de mais de 6 milhões de casas e até 2024 vai ter um déficit de mais de 20 milhões. Porém, os dois materiais mais utilizados na construção civil são o aço e o concreto. Quando se pensa em construção, se pensa em aço e concreto. Só que muitas das pessoas não sabem de onde vem o aço e concreto, o que isso faz com o planeta Terra. E quando se fala em futuro, a gente tem que pensar primeiro o que nós queremos para o futuro da construção, o que nós queremos para o nosso futuro. Né? Quando se pensa em futuro, se pensa em inovador, em tecnologia pré-fabricada industrial. Se pensa em futuro, se pensa em leve e resistente, de fácil trabalhabilidade e, claro, sem impor limites aos arquitetos, dando assim as formas de se criar. Né? Quando se pensa em futuro, se pensa em alta resistência a intempéries e fogos, estável e de múltiplas combinações, porque o futuro tem que ser combinado com os outros materiais já utilizados. Né? Mas quando se pensa em futuro, se pensa sempre em renovável e sustentável. Por definição da WWF, sustentabilidade se define é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades futuras. Ou seja, nós temos que trabalhar para que seja entregue a
o futuro a mesma coisa que seja entregue hoje para nós e as mesmas possibilidades, né? E por isso o nosso logo é o infinito. A gente trabalha através de madeiras de reflorestamento, por isso o RE, e a nossa intenção é sempre entregar uma solução estrutural em madeira. Através de produtos gerados, seja de vigas de madeira laminada colada, e eu acredito muito nesse futuro de produtos industrializados da madeira. Porque quando se utiliza a madeira, se tem 85% menos trânsito. Quando se utiliza a madeira, tem 40% menos emissão de CO2. E quando se utiliza a madeira, se tem 100% de estoque de carbono, porque madeira nada mais é que carbono. A madeira é 30% mais leve, 25% mais rápido, e quando bem desenhada, hoje nós temos sim um custo equivalente. Imagina que para fabricar 1 tonelada de madeira se necessite uma quantidade de energia como, por exemplo, um barril de petróleo. Para produzir a mesma tonelada de concreto, se precisa então de 5 vezes mais energia. Para produzir 1 tonelada de vidro, se precisa então de 14 vezes mais energia. E para 1 tonelada de aço, é 24 vezes mais energia. Energia é sempre uma coisa que é muito importante e a gente se fala escassa. E imagine um material a qual vem de uma energia 100% limpa, que é o sol, que consome o CO2, que é isso que faz ela crescer, e, claro, emite O2, né? Que é o gás que mais precisamos. E inversamente proporcional ao concreto, que para cada 1 metro cúbico utilizado de madeira na construção se retém 1 tonelada de CO2, e não inversamente ao concreto, que realmente para você fabricar 1 tonelada de concreto, você emite 1 tonelada de CO2 no ar, né? Hoje a nossa empresa é voltada a isso. Hoje a nossa empresa realiza estudo de viabilidade de projetos, projeto executivo, fabricação própria, logística, montagem e acabamento, de forma a entregar ao cliente um produto final e uma composição final acabada. Esse daqui é um exemplo que eu gosto muito de citar, que compõe através de outros produtos industrializados. Essa aqui é uma casa realizada pela 247 no interior. Então, esse daqui é um estudo de volumetria, tá? Hoje nós utilizamos softwares como o do Blau e RFEM para fazer análise do comportamento estrutural, uma análise numérica do comportamento estrutural do projeto. Nós emitimos, então, um projeto executivo, ao qual também tem compatibilidade com a hidráulica, a elétrica e outros materiais como caixilho e alvenaria, para ter certeza que tudo está sendo realizado conforme previsto, né? Hoje a Reude trabalha com alguns produtos industrializados, por exemplo, essa obra, nós utilizamos não somente as vigas de madeira laminada colada, mas também os painéis em wood frame, tá? Utilizamos também, fazemos a compatibilidade aqui, você pode ver a hidráulica e a elétrica passando pela casa, e também, sempre falando em madeira, se tem sua rapidez, né? Quando se fala em madeira, essa casa tem 310 metros quadrados, é localizada em Rio Claro, no condomínio fechado, e ela foi realizada em 29 dias com apenas 4 pessoas. Tá? Aí está a casa pronta e principalmente investidores nos procuram muito por causa do tempo de ciclo dessa casa. Nossa fábrica é localizada na Taboão da Serra, como disse, hoje eu estou aqui. Hoje nós possuímos em torno de 5.000 metros quadrados, em torno de 110 funcionários. Tá? Essa daqui é minha fábrica, eu gosto dessa foto quando eu estava bonitinha, limpinha, hoje não é tanto assim, né? E dentro dos produtos que nós utilizamos hoje são as vigas de madeira lamelada colada. Se meu pai viu falando laminada, ele me mata, mas lamelada colada aqui em pinos e eucalipto, com a possibilidade de fazer vigas de até 25 metros de comprimento, 1,30 m de altura e 30 centímetros de base. Também realizamos as paredes em wood frame e hoje nós temos também a tecnologia da madeira laminada pregada, né, ou NLT. Tá? Tudo isso exige um controle de qualidade. Hoje nós fazemos o controle de qualidade na USP de São Carlos, onde nós fazemos ensaios de flexão, delaminação, cisalhamento em linha de cola e até mesmo tração em finger para realmente atingir a melhor repetibilidade do material, porque essa é a grande diferença e a grande dificuldade de se trabalhar com madeira, né? É atingir a sua homogeneidade para chegar no limite, porque através disso a gente acredito que todos aqui estão dando a palestra, nós acreditamos que conseguimos construir um futuro diferente e que seja um futuro de madeira. Onde a Reude hoje atua? Hoje a Reude atua no residencial, comercial, corporativo e predial. Então, dentro das residências, nosso principal foco é o residencial. Essa daqui é uma casa em São Luís do Paraitinga, de 431 metros quadrados. Ela é composta em madeira laminada colada e paredes de wood frame. Ah, isso aqui foi um case bem legal, sempre no sistema pilar, viga e viga secundária. Essa daqui é uma outra casa também localizada na Serra da Bocaina, de 417 metros quadrados. Nesse case também é um sistema pilar, viga e viga secundária.
né? Aqui também são as paredes de wood frame com fechamento em lambri e forro em pinos. Essa casa foi praticamente toda feita em pinos. Essa daqui é um outro case que nós entregamos há 2 anos já. É uma case de 1.750 metros quadrados, de frente à praia em Trancoso. É uma residência unifamiliar, onde nós tínhamos vigas de até de 16 metros de comprimento. Tá? Então, são blocos de concreto, onde se interagem através de um deck de madeira, estruturado por uma estrutura de madeira laminada colada com vão de 16 metros de comprimento de frente para a praia. Tá? Em madeira laminada colada de pinos. Dentro do comercial, essa daqui é a minha casa, localizada na Brigadeiro, nos Estados Unidos, com a Atlântica, aqui em São Paulo também. Compõe para trás um pé direito de 8 metros e vão de 15 metros. Tá? Essa aqui desenhada pela MK27. Também já faz uns anos que nós fizemos. O bondinho do Pão de Açúcar também nós fizemos para as Olimpíadas. Tá? Elementos de metálicos, como pilares metálicos que compõem junto à nossa estrutura, nós também fazemos o fornecimento, também fazemos a instalação e a conexão entre esses pilares e também calculamos os pilares dentro da nossa estrutura. Tá? Então, o Centro Cultural na Paulista, Centro Cultural Coreano, né? Um outro lugar que também dá para visitar em São Paulo, nós fizemos todo o térreo e também o primeiro andar. É legal lá, interessante que vocês podem ter aula de coreano, entender um pouco mais da cultura, da estrutura da Coreia. Né? Um dos nossos clientes é a Ambev. Nós fazemos alguns bares para eles, localizados no Largo da Batata, em São Paulo. Nós temos o bar da Ru Garden, né, também na área comercial, e também o bar da Corona, que é logo na esquina, tá, também feito em madeira laminada colada de pinos. Tá. Esse daqui mostrando que a madeira consegue ir mais longe. Esse daqui é um hotel localizado em Fernando de Noronha, também em madeira laminada colada de pinos. Interessante também ver que o material de pinos, por ser mais pálido, você consegue aí tonalidades mais fortes, chegar no material mais forte. Dentro do meio corporativo, a Cacau Show, quem já passou ali na Castelo Branco, consegue visitar. Né? Então, nós fizemos uma arquibancada para mais de 600 pessoas e também o Coffee, que é uma área de salas de reuniões na parte superior e também na parte inferior, um café, né, onde nós temos pilares em madeira laminada colada de 6,50 metros por 2,40 metros com 14 centímetros de base. Tá? E um também importante que nós entregamos há já 1 ano e meio atrás, foi bem no coração de São Paulo, foi o BBI, do Bradesco, localizado na Juscelino Kubitschek, com a Brigadeiro Faria Lima, que é um prédio corporativo. Nós fizemos, foram mais de 2.900 metros quadrados de obra, onde nós tivemos a oportunidade de fazer o térreo, o primeiro e o 13º andar. Um dos ramos a qual eu vou explorar nessa apresentação é o ramo predial. Tá? O ramo predial, nós fizemos nosso primeiro prédiozinho de 3 andares, foi localizado em Peruíbe, de 1.000 metros quadrados, possui um grid de 3,5 metros, 3,5 metros, desenhado pela 23 Sul. Ele possui paredes de wood frame, um fechamento em policarbonato e também um fechamento em telha trapezoidal. Toda vez que se pensa em madeira, é interessante sempre pensar no grid e sempre pensar nos materiais que estão sendo utilizados para deixar o mais leve possível. Tá? Então, esse foi um case bem legal que foi feito em 37 dias com 5 pessoas. Tá? Foi um case bem legal. Vamos falar um pouco mais sobre o futuro, se é isso que a gente quer falar. Né? Quando se fala em futuro, eu gosto sempre de citar esse artigo do Klein, do Guilherme Stamato, que por sinal ele deu aí a palestra, né, e mostrar um pouco da perspectiva do que tem sido 2011, 2013 na produção de vigas de madeira laminada colada. Peço até ao Guilherme aí para atualizar isso daqui, porque esse ano a gente vai dar um grande boom nisso daqui, né, porque a gente imagina que o futuro tem que ser em madeira, né, mas existe uma grande coisa que a gente tem que quebrar, que é o preconceito. Entenda que o preconceito nada mais é uma falta de informação a qual a pessoa não tem para se falar de uma certa coisa. E por isso que a gente está aqui hoje, e é por isso, Paulo, que eu acredito que a gente está fazendo esse congresso. Para passar às pessoas a ideia de como se trabalhar com madeira e quebrar o preconceito dos 3 porquinhos. Né? Porque quando se fala em preconceito, vou dar um exemplo aqui muito simples. Esse daqui é o jornal É o País, né, onde ele destaca aí o maior prédio de madeira engenheirada do mundo, que tem 81 metros, 18 andares, né? Eu também tive a oportunidade de ficar aí hospedado nesse prédio, e se vê um pouco vamos dizer assim, falta de informação a qual as pessoas têm, né? Deve ficar lindo em chamas, quantas árvores são cortadas, uma palavra, cupim, né? A floresta paga o preço, lá se vai o resto da Amazônia. Então, são coisas que
a gente tem que debater porque o mundo está virado para madeira. O mundo hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, isso aqui é um exemplo, né, dos projetos que estavam acontecendo em 2020 nos Estados Unidos, onde nós tínhamos 708 projetos multifamiliares comerciais ou institucionais que foram construídos ou estavam sendo construídos nos Estados Unidos, né? Isso em 2020, cada vez mais a madeira tem se expandido através disso. E as alturas do prédio, quando se fala em prédio em madeira, não se dá simplesmente uma razão maior de utilizar o material, mas também abre uma possibilidade de escala. E uma vez que nós falamos de um produto industrializado, a escala é muito importante, porque quanto mais escala nós tivermos, menor é o custo, e quanto menor o custo, mais viáveis nós somos, né? Então, através de fazer prédios, tem três sistemas: o sistema de wood frame, o sistema de pilar viga, o sistema de massive timber, em madeira, que é a composição de estruturas de madeira, e isso nada mais é novo, né? Isso daqui já existe desde 1905, onde se desenhava através de um esqueleto de concreto em volta dos prédios, né? Isso aqui é nos Estados Unidos, em Dallas, e uma estrutura interna, 100% feita de madeiras. Por exemplo, em Minneapolis, onde em 1908 também se tem esses prédios 100% desenhados em madeira com uma casca em alvenaria por dentro, né? É bem legal o sistema. Porém, o Brock Comus, acredito que foi um grande diferencial. Ele é que abriu o mercado para o Massive Timber, onde ele apresenta 18 andares, sendo 17 de madeiras de 53 metros. E é muito interessante sempre citar o grid utilizado para essas estruturas, né? Foi um grid de 2,85 por 4 metros e o tempo de 9 semanas, né? O Brock Comus tem dois cores de concreto e também feitos em lajes de CLT e pilares sem o sistema de viga, né? E tem um grid muito pequeno, mas é um jeito de se desenhar para tentar otimizar o custo da estrutura de madeira, né? Sempre pensar em soluções, se a estrutura de madeira ela é rápida, outras soluções que compõem ela também devem ser rápidas, então como o sistema de fachada industrializado, de forma a cobrir a madeira o mais rápido possível, de uma forma a expor ela menor, né? O Tritbergen, na Noruega, que tem 14 andares, então não é só através do sistema de madeira laminada colada ou só o sistema de CLT. Você pode fazer, esse daqui, por exemplo, é um core 100% feito de CLT e todo um esqueleto em madeira laminada colada. Então, assim, é a junção dos materiais, esse aqui são os detalhes de conexão, são junções dos materiais que se dá para se compor isso. E a ideia disso daqui é realmente mostrar isso. Esse aqui é o Fort Melbourne, na Austrália, que ele foi feito 100% em CLT. Veja que ele não se aplica no grid, porque todas as paredes são CLT, foi feito em 16 semanas, isso em 2012, né? Que você tem o core de elevador sendo feito em CLT e as placas de CLT sendo conectadas. Na Inglaterra, para você ver como é a tendência, em 2009 também, outro prédio em CLT, verifica também que toda a madeira também nunca fica exposta, né? Sempre é uma questão de colocar a madeira aonde ela deve ser colocada para ter menos manutenção e uso de desenho desse material. O Ed Prince, em Georgia, Canadá, isso daqui foi muito bonito, um trabalho muito bonito feito. Daí já tem um grid de 6,5 metros por 6,5 metros, feito apenas com 16 semanas, com 6 andares e 27 metros de altura, né? Ele se compõe através de um core também de CLT, sistema de viga e pilar, tá? E um dos que eu mais gosto também, que é um sistema, na verdade, um sistema T3 em Minneapolis, desenvolvido como Timber Transit Technology, com um exemplo de sucesso para tentar diminuir o custo. E isso que a Reud hoje trabalha. Em prédios de madeira, se foca, a gente tem uma parte aqui dedicada em prédios de madeira, para tentar realmente chegar em menor custo possível, né? Então, esse daqui foi feito pela MGA, né, feita pela Structural Craft, né? Ela tem uma área de 16.722 metros quadrados, um grid utilizado de 6 por 7,5. Foi feito em 9,5 semanas em 2016. Aqui você pode ver as vigas, os pilares em madeira laminada colada. Veja que a gente utiliza o material não como um elemento estético somente, mas também como um elemento industrial, de forma a otimizar as vigas, né, da melhor forma possível para chegar no menor custo-benefício. Esse aqui, no caso, também, um jeito de otimizar é utilizando o NLT, e nós nos inspiramos na Structural Craft para criar esse produto, e hoje já tem disponível no mercado brasileiro, que são essas lajes frisadas, né, que tem até aqui atrás de mim. Essa daqui é uma laje frisada de NLT, né, que a gente fez uns postos de trabalho, né.
Outro T3 também, feito em Atlanta, que ele possui aí um volume de madeira de 3.600 metros cúbicos. Lembra naquele começo que eu mostrei para vocês, aquele artigo do Guilherme Stamato, que ele mostra que ali, em anual, a gente tem 1.200, 1.300 metros cúbicos somarem todas as indústrias de madeira laminada colada, que a gente já tem, só num prédio, 3.600 metros cúbicos, né? Então, a gente está falando de grande escala. Grid utilizado 6 por 7,5, hoje a gente não tem tecnologia para ir além de 7 por 7, né, em grid. Então, quando se pensa em desenhar em madeira, se pensa nem sempre no grid de 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Também é utilizado em sistema de laje de NLT. Tá? O Clay Creativity em Portland, esse daqui, a gente tem um grid maior, de 9 metros por 9 metros. Né? Mas aí quando a gente fala em grids maiores, sempre se utiliza um outro sistema, seja um sistema de viga vagão, um sistema de metálica para agregar, então é um sistema misto, realmente, né, onde você também tem alguns detalhes de chapa metálica que você pode ver, os berços que nos ajudam muito no desenho da estrutura, né. O East Grand Office, sempre lembrando que vocês podem ver a foto aqui, nunca se tem a madeira 100% exposta, sempre se você tem recuado, aí só para lembrar, esse prédio aqui, ele ganhou bastante prêmios, tá? E essa madeira aqui tem toda uma capa externa para proteger o elemento estrutural, porque esse que é o grande importante, tá? E proteger o elemento estrutural para o uso estrutural para a madeira laminada colada ou CLT do sol e da chuva. Esse daqui ele tem um grid de 6,5 por 7 metros, também utilizado em laje NLT. Legal, quando se fala em laje NLT, você não precisa das vigas secundárias aqui, você só precisa de uma viga, tipo um sistema pórtico, e quem faz a conexão são as lajes da NLT. Você não precisa desse sistema aqui, tá? Aí o prédio acabado, né, e eu ainda tenho, quando passar essa fase de Covid, eu estou querendo fazer uma visita nesses prédios. Esse é um prédio do PET 22, que eu também tive a oportunidade de visitar ele quando ele foi lançado e também 3 anos depois, tá? Ele não tem um grid utilizado, ele é feito em madeira laminada colada, ele tem esse movimento entre andares, tá? Sempre lembrando que quando se tem um elemento em madeira laminada colada que se tem exposição, sempre é importante pensar num chapéu e uma bota, onde você tem uma proteção na parte superior, sempre fica livre do solo a madeira, né? E aqui você pode ver o trabalho da madeira. Essa foto aqui foi eu que tirei as 2 fotos, essa foto aqui na esquerda você pode ver que é ela quando ele foi recentemente aberto, e aqui você tem ele 2, 3 anos depois. Então a madeira tem esse comportamento, e quando se utiliza madeira para fachada ou para elementos externos, você tem que entender que isso é o comportamento da madeira mesmo, ao menos que você queira uma manutenção, né? Para ir um pouco mais além do que os arquitetos pedem, em forma de grids, né? Esse daqui é o 901-60, que é uma junção entre elementos metálicos e painéis de NLT, onde você tem um grid de 10 por 12 metros. Então, se você quer ir além do que o 7 por 7, você aí está desenhando com 10 e 12 metros com vigas de metálica. Também é uma junção interessante quando se fala em prédios de junção de uso de material. Então, mostrando também que a gente pode também dar esses passos pequenininhos. E, claro, não ia deixar de colocar aí o Mojasted, que é o Bromendal na Noruega, que a gente teve a oportunidade de ficar. Ele tem um grid de 7 por 4 metros, tem 18 andares e 81 metros de altura, né? Ele foi feito em 2019, foi utilizado não somente CLT, MLC, mas também foi utilizado o LVL. Todo o sistema de patamares dele foi feito todo um tablado em LVL, ele tem uma peça que se cruza ao longo de toda a estrutura, né? O core foi feito todo em CLT, e quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de tocar no core, né? E é só essas paredes têm mais de 50 centímetros de parede, então, assim, é uma estrutura realmente muito interessante, né? E na frente do prédio você tem as indústrias de madeira laminada colada e também as indústrias de fachada, então ele fez o prédio na frente, numa localização muito boa para montagem, onde você tem as indústrias logo de cara, então as pessoas produziam, atravessavam o quarteirão, e aí já tinha o prédio, né? O sistema de fachada acompanha com o sistema de estrutura de madeira laminada colada, e esses pilares, essas vigas aqui, são muito grandes. Se vocês depois quiserem dar uma olhada no stories da Reud lá, naqueles postes lá, vocês podem ver o tamanho disso daí. E não vou deixar de falar com o nosso, né? O nosso aqui, ele é localizado em São Paulo, na Brigadeiro Fraia Lima, ele tem 1.400 metros quadrados, ele tem um grid de 5,40 metros por 5,40 metros, e nós montamos em 5 semanas com apenas 4 pessoas. Tá? Ele foi montado em 2020, é uma loja de chocolate, e ele é aberto ao público, e ele está aberto ao público, onde você tem uma loja na parte inferior,
Na parte superior você pode montar o seu próprio chocolate, na parte superior você tem um restaurante e lá em cima você tem um terraço. Nós utilizamos para as chapas metálicas pino liso, não foi utilizado, os parafusos foram utilizados na base, mas o pino é o que passava e encaixava entre o pilar e a viga, e na parte inferior uma base metálica levantada do solo ligada a uma grapa na cortina do prédio, tá? Aqui você tem um pouco da montagem, nós utilizamos um guindaste de 35 metros de, 35 metros de lança. Aqui você tem os painéis de CLT, esses painéis de CLT, a Reud não fabrica painel de CLT, esses painéis de CLT foram trazidos pela empresa Amata e foram produzidas na Áustria, da KLH. Os pilares e as vigas foram produzidas em madeira laminada colada aqui pela empresa da Reud, tá? Aqui vocês podem ver um pouco de detalhes, aqui quando o prédio já estava pronto, você tem aí a madeira sendo exposta na parte superior, inferior nós utilizamos um piso Weber elevado, monolítico de concreto, que você tem o içamento, então você pode ver as peças, são peças 5 vezes mais leves que o concreto. Aqui um detalhe também de guarda-corpo, porque durante a obra a gente teve que pensar nisso, né? Mas as pessoas ainda não sabem muito bem o que a gente está fazendo, né? Isso daqui são os vizinhos, quando eles ficavam olhando para a gente assim, falando, mas o que é isso, né? Porque era simplesmente um grid de madeira, né, que foi levantado com 4 pessoas, né? Aqui, então, nós utilizamos 2 cores de elevador, um core de elevador e escada e outro core de elevador para a estabilidade lateral do prédio, que como tinha sido montada as peças, né, nós utilizamos esses carrinhos, essas pontes elevatórias para levar as peças, tá? O prédio ele possui 15 metros de altura, a Brigadeiro Faria Lima, ela me limita a 10 metros de comprimento, então os pilares vieram trazidos de 10 metros de comprimento e depois fizemos uma conexão metálica para dar aí a continuação no pilar, né? Aí você pode ver o grid, tá? Então a chapa metálica, o de grid conectado. Lembrando que esse prédio já é aprovado pelos bombeiros, já tem o seu próprio ABITS, tá? As lajes de CLT sendo conectadas e parafusadas, com os parafusos da Rotoblas, que foi, por sinal, o meu doutorado, né? Aí você tem um pouco da montagem. Internamente, nós fizemos ele em 100% de wood frame, então o prédio é 100% de madeira de massive timber, onde ele encontra a madeira laminada colada, o wood frame e os painéis de CLT. Aí você pode ver um pouco, ele tem um pé direito triplo, tá? É um projeto bem legal. Aí nós utilizamos, legal essa foto para ver realmente como ele estava, né? E aqui você tem toda a proteção da madeira. Então aqui você tem um painel de wood frame fechado com placa cimentícia e manta hidrofóbica, que você tem uma pele de vidro 100% transparente, que não permite que o material não tenha só manutenção severa. Aqui em cima nós temos um vidro, né? Foi colocado aqui, esse pilar aqui é um pilar exposto, tá? Esse pilar nós fizemos, ele sacava, se caso eventualmente o cliente não fizer manutenção, e na parte superior você tem sempre o rufo metálico protegendo a madeira, então na parte de cima você não vê, na verdade, a exposição da madeira, tá? Ele é bem fechadinho entre os 2 vizinhos, aqui é a Brigadeiro Faria Lima, e na frente do Instituto Tomiotaki, localizado na Brigadeiro Faria Lima, 196, tá? Convido vocês a ir lá visitar, comer um chocolate, ou até mesmo almoçar. Aí são algumas fotos, que ele tem uma fábrica de chocolate interna, tá? O duto do ar-condicionado ficou à vista, eles têm algumas vamos dizer, a parte elétrica também fica um pouco à vista, né? É um prédio industrial, com uma área industrial, mas foi um prédio bem legal. Aí você pode ver o piso Weber, que é um piso de caquinho, tá? E agradeço aí, Paulo, pela oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho. Obrigado. Nem sei quanto tempo deu, você me desculpa se eu passei aqui. Não, rapaz, fica tranquilo. Você foi aqui no pique que eu falei, meu Deus do céu. É porque eu tinha bastante coisa para falar. Eu falei assim, eu vou falar no pique. Eu pus meu cronômetro daqui, mas ele não sei o que deu loucura, que eu não consegui, perdi o tempo aqui. Eu não sei nem quanto tempo. Não, cara, foi fantástico. Eu nem vi tempo, nada. Só coisa maravilhosa, né? Eu acompanho muito dessas fotos, conheço muito desse trabalho, estou captando coisas do mundo inteiro aqui para a gente divulgar, até inclusive. Mas eu fiquei impressionado. Só que tem o seguinte, eu não tô, eu vou falar pro Guilherme, caiu a transmissão, não tá acontecendo a transmissão, Guilherme. Vamos segurar um pouco aí. Não, aqui subiu tudo aqui no meu, a sessão expirou. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então tá isso. Bom, tá desde de manhã ligado, né? Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Bom, vamos lá. Então,
Vou entrar aqui no auditório. Você quer que eu pare aqui, Paulo? Não, tranquilo. Foi eu aqui que fiquei muito tempo. Tá tudo certo. Não, tá desligado desde 6 horas da manhã. É isso mesmo. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, tá tudo certíssimo. Aí, pronto, aqui já diminui aqui. Vamos lá. Então, Calil, eu queria agradecer assim, sua palestra. Já tem gente já mandando ver aqui nas perguntas. O Flávio Geraldo, o entusiasmo do Calil Neto, acabei de falar agora. O entusiasmo do Calil Neto é contagiante. Parabéns. Na verdade, esse evento Wood Home nos mostra que o Brasil já está capacitado para a elaboração e execução de projetos e sistemas construtivos modulares de alto nível. O setor de proteção de madeira espera poder contribuir. Graças a Deus está contribuindo muito. A Érica Ferreira, parabéns pela apresentação e a demonstração da parceria entre academia e empresa. Acompanho o seu trabalho desde o início. E o Walter está aqui também. Parabéns, é um parabéns atrás do outro. E eu fico feliz de saber disso. Eu não sabia desse trabalho todo de vocês. Eu até tinha combinado com a Ana Belisário da Mata a gente tomar um café e comer um chocolate aí na Faria Lima. Seria sensacional. Aliás, eu recomendo todo mundo. Você já está convidado. Já vamos fazer lá, vamos sentar lá para a gente conversar um pouco. Eu estou louco, falei, vou para São Paulo mês que vem, eu quero conhecer esse lugar. Vocês já falaram tanto, já vi tanta foto linda desse lugar, ficou muito bonito. Parabéns por esse belíssimo trabalho. O Guilherme Stamato fez toda a parte estrutural, né, o cálculo estrutural. Sim. Eu sei que vamos fazer uma de home chocolate, né, agora lá em São Paulo, para a gente fechar com chave de ouro. Eu queria fazer uma pergunta para você, o seguinte. Você falou de grandes estruturas, aqui já tem uma pergunta aqui. Deixa eu achar, está aqui. O Gabriel. O Gabriel pergunta o seguinte: você também faz residência? Você mostrou no começo, você faz residência também, né? Depois você partiu para um monte de prédios, assim, mas também faz residências, né? Nosso foco principal é o residencial. Eu tenho uma linha a qual dedica, assim, o prédio ainda é uma coisa que está se desenvolvendo ainda no Brasil. Esse é o primeiro. A gente tem pessoas que já estão cogitando para fazer novos prédios. A gente tem um pessoal que é aqui que é dedicado a isso, né? A gente está tentando, na verdade, assim, Paulo, ainda é uma coisa que a gente tem que chegar no melhor custo-benefício por metro quadrado para tentar enquadrar e competir diretamente ao concreto. A parte residencial, a gente entende que já tem bastante tempo de casa e a gente já sabe exatamente como desenvolver e como fazer isso da melhor maneira, mas ainda o prédio ainda é uma coisa que a gente tem que implantar, ainda tem que ser desenvolvido, então é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, mas o nosso foco principal é o residencial hoje. Bom, eu sei que a Mata está construindo uma fábrica, a Crossland está indo muito bem, está todo mundo fortemente. Nós vamos ouvir 2 palestras agora do Marcelo da MG Home, também está trabalhando bastante, a Silvia da Scali Mendes, você também trabalhando muito. Ou seja, nós estamos caminhando, a pergunta é assim, nós estamos caminhando agora para um novo horizonte, porque o Marcelo vai melhorar bastante caso a questão do wood-frame, vem aí a norma técnica NBR 16936 do wood frame, vai melhorar muito para o lado dele também, e vai melhorar para você também? Com certeza, né? Com certeza. Eu acredito que quanto mais tecnologia, quanto mais gente, de novo, é aquela palavra que eu sempre falei que é o preconceito, né? O preconceito, na verdade, é uma falta de informação. As normas, eles nos ajudam para as pessoas entenderem exatamente como fazer e como fazer da forma correta. A norma, entenda que a norma não é uma coisa que a norma, ela não é que ela deve se seguir, não. A norma é uma norma que ela induz a pessoa como ela deve ser feita da forma correta. Então, quanto mais pessoas tiverem interesse, quanto mais normas vierem à tona, quanto mais coisas, é importantíssimo seguir a norma, é importante que as pessoas façam da forma correta. O Wilson Roberto Pinto pergunta: parabéns, Calil Neto, assistir a sua apresentação com a sua alegria em falar sobre o seu trabalho e sua experiência é muito satisfatório e prazeroso. O Walter, sem preconceito, gostaria de saber nas residências as diferenças de isolamento acústico entre as paredes de madeira e alvenaria tradicional. Qual que é a diferença? Olha, vamos lá. Eu acho que o Marcel, em termos de isolamento, em termos de acústica, o Marcelo, com certeza, ele vai falar sobre isso. Mas, quando se fala em madeira, de sistema de paredes, é um sistema de paredes em wood frame. Wood frame é tudo uma questão do que você coloca dentro, tá? Numa parede de 12 centímetros, com uma lã de PET, uma lã muito básica, você vai ter um desempenho de parede igual a uma parede de 14 centímetros de alvenaria.
Mas com a mesma parede de 12 centímetros, se você utilizar uma lã de pé, uma lã de rocha, ou até mesmo uma lã de rocha com uma densidade maior, você consegue sim um desempenho muito maior do que uma parede de alvenaria. Onde se perde muito na arquitetura não é na parede, é no caixilho. Então é muito importante que o caixilho seja compatível com a sua parede. Mas de forma geral, a gente consegue competir com a alvenaria muito mais rápido e muito melhor em termos de desempenho. E o Martim Santos da Costa, que foi nosso palestrante pela manhã, hoje abriu o nosso congresso dessa sexta-feira, está perguntando aqui diretamente lá da Argentina. Bom, eu só abri um parede, Marcela Flávio do Grupo Na Madeira, assim, quando eu dei a palestra aqui para mim em 2019, falei assim, é uma sopinha de letras, realmente é isso que nós fizemos agora durante esse mês passado inteiro, explicando que é LVL, CLT, NLT, e ele pergunta aqui, como decide quando usar NLT e o CLT? Que vantagem você vê em relação ao NLT? É muita letra. Não, perfeito. O NLP é o Nail Laminated Timber, né? Que é o MLP, que é a madeira laminada pregada, tá? A diferença do CLT e MLP é que o NLT são peças que são pregadas entre si e trabalham numa única direção. O CLT são peças cruzadas, a qual eles trabalham nas duas direções. Quando você pensa numa peça que trabalha numa única direção, que você precisa de uma única direção, não você precisa fazer balanço dos dois sentidos, você tem, então, uma espessura de laje muito menor e você não precisa da viga a lateral, e por isso que a gente utiliza hoje o NLT quando se tem custo por metro quadrado levado em consideração. Quando se tem uma arquitetura muito mais avantajada, vou dizer assim, com balanços dos dois sentidos, o CLT se encaixa melhor. Então é como se estivesse perguntando, os dois são sistema placa, tá? O sistema viga pilar é o sistema de madeira laminada colada ou até mesmo do LVL, mas o sistema placa dentro do NLT ou mesmo do CLT é uma questão de utilização de como você quer fazer com o produto, mas os dois produtos trabalham com o sistema placa, tá? Mas tem essa diferença, o CLT trabalha nas duas direções e o NLT trabalha na direção só. Eu vou fazer uma pergunta aqui pelo celular do Henrique Fantin, pergunta, existe muita diferença na tecnologia de CLT em pinos versus eucalipto? CLT em pinos e eucalipto? É isso, Paulo? Existe uma diferença na tecnologia de CLT feita em pinos versus CLT feito em eucalipto? Não, veja bem, o meu mestrado, até mesmo, se vocês entrarem, eu tenho um site a qual explica um pouco de combinação, que é o meu mestrado, que é madeiralaminadacolada.com. Lá tem um estudo de combinações entre espécie, adesivo e tratamento. Lá a gente aprova o uso de estrutural, como a gente utiliza hoje na REUD, uso estrutural para tanto as espécies de pinos como a espécie de eucalipto. Tá? Quando se trabalha com CLT, tanto em pinos e eucalipto, os dois podem ser considerados. O importante é que seja seguido uma norma e seja o produto testado em laboratório para ter certeza que ele tem a rigidez ou a resistência necessária para que seja utilizado em cálculo. Mas em termos de aderência de adesivos, se for os adesivos combinados para uso estrutural, os dois podem ser utilizados. Não existe o CLT de eucalipto, o CLT de pinos é melhor. Não, cada um tem seu pós e seu contra. Ótimo. Bom, estão chegando mais perguntas aqui, mas já temos nosso próximo palestrante, Marcel, já está na linha. Eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. Muito obrigado, sua palestra foi maravilhosa. Muito obrigado por ter mostrado essas maravilhas do mundo afora, que é isso que eu estou querendo fazer, já estou fazendo já isso há um ano. Pessoal, olha, está acontecendo lá fora, tá? Nós vamos fazer aqui também. Se eles fazem lá fora, se eles constroem casa lá fora, casas, edifícios de madeira, por que nós não construímos aqui? Nós temos madeira, nós temos a facilidade da nossa madeira crescer mais rápido que a madeira do hemisfério norte, em todos os locais, né? Até o eucalipto aqui cresce mais rápido que da própria Austrália, de onde ele é originário. Nós temos muitas facilidades, nós precisamos só mudar um pouco, graças a Deus que vem a norma técnica de framing, que abrir um horizonte, inclusive, para ajudar a ter financiamento da Caixa Econômica, por exemplo, né? Então, eu queria agradecer a sua presença e agora as suas considerações finais. Queria agradecer você, Paulo, te falar que você precisa fazer mais isso, as pessoas precisam mais entrar na madeira, né? A madeira realmente é futuro, e queria agradecer também as pessoas a qual contribuíram por todo esse caminho a qual a gente traçou, né? Tanto a Kemi, como a Scali, como o Stamato, né? Que todo mundo aí se conhece, mas a gente precisa realmente trabalhar junto para que a gente possa seguir cada vez mais em frente. Juntos somos melhores, juntos vamos mais longe. Obrigado, Calil, obrigado pela sua presença.
E se quiser continuar até o fim, vai te bater o papinho no final, seria ótimo, já que eu sei que você está correndo aí. A fábrica já está 1000 atrás de você. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, amém. Então, eu pedi o Guilherme, nosso diretor, roda a vinheta, porque o Marcel Golo já está na linha.